Nesta aula eu vou falar um pouquinho da entretela. A gente acaba sempre falando deste tecido impermeável aqui no ateliê. A gente fala muito, as alunas perguntam, a gente vende lá no nosso site. Então eu vou aproveitar essa aula para tirar todas as dúvidas. Por que a gente gosta de usar a entretela hidrossolúvel? E por que esse nome hidrossolúvel? Porque é uma tela, como se fosse um tecido que se dissolve em água. Então a gente usa ele para bordar e quando a gente termina o bordado, a gente lava e ela sai. O legal dessa entretela é que ela é transparente, então para a gente passar o risco para a entretela, a gente não precisa de mesa de luz, a gente não precisa de janela, é como se fosse um papel de seda, então a gente consegue pôr ela em cima do risco e passar com muita facilidade. A gente já passou com lápis, a gente passou às vezes com uma canetinha. O que acontece? O lápis, na hora que a gente vai lavar, às vezes ele pode manchar o tecido, principalmente se o tecido for branco. Então, o que a gente aconselha? Usar uma caneta fantasminha mesmo, ou talvez usar uma caneta normal, que a tinta não vá sair tanto. Mas tome cuidado, principalmente quando você vai bordar num tecido claro, porque sim, pode soltar a tinta na hora que a gente for lavar. Então, se você tem uma caneta fantasminha aí, o ideal é que seja com a caneta fantasminha mesmo. Mas, se manchar, você também não se preocupa, porque é só a gente lavar com sabão de coco, que a gente sempre recomenda para lavar os bordados, que aí você vai conseguir tirar e caso manche mesmo, coloca no sol, deixa de molho ali um pouquinho com sabão de coco no sol, que também essa mancha sai, tá? Então aqui para passar o risco para entretela, super tranquilo. Depois que a gente passou o risco, o que é legal da entretela? Que pra gente bordar em tecido escuro, que a gente não consegue às vezes passar o risco com facilidade, porque não vai dar pra, mesmo você usando uma mesa de luz, você não vai conseguir enxergar o risco, a gente consegue bordar em qualquer tecido escuro, até em preto, colocando a entretela junto com o tecido. O que a gente faz aqui? A gente prensa a entretela junto com o linho, por exemplo, aqui a gente está usando um linho caramelo, e aí o que acontece? A gente borda com a entretela, então a gente vai bordar em cima da entretela que tem aqui o risco, e depois no final a gente vai lavar, e aí vai ficar só o tecido com o bordado. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente vai prensar a entretela no tecido, a gente tem que tomar muito cuidado para que o tecido fique esticado atrás. Então, o que acontece? A gente vem aqui, a gente prensa e esquece de ver como tá o tecido atrás. Então, aqui, eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou prensar o tecido junto com a entretela. E aí, antes de eu fechar a tarraxa aqui, eu vou olhar o tecido atrás e vou ver se ele tá esticado. Então, aqui você pode ver que em todos os tecidos que a gente tá bordando, tanto a entretela como o tecido, os dois estão bem esticados. O que acontece? Se esse tecido atrás ele fica enrugado, quando você bordar, você vai bordar num tecido enrugado e quando você tirar a entretela, não vai estar bonito o seu bordado. E a entretela é legal também para usar aqui em tecidos mais moles, como a malha, porque ela deixa o tecido mais grosso e aí mais fácil de você bordar. E aqui a mesma coisa, o nosso tecido atrás está bem esticado e a entretela em cima. Então aqui uns exemplos onde a gente bordou a entretela, ó. Esse daqui foi esse risco que a gente bordou num tecido verde. Então a gente bordou com a entretela e depois lavou. A entretela também é bem legal quando você passa ela e aí você vai bordar em um espaço pequeno, como exemplo, essa necessaire aqui. Então, você pode centralizar o risco, olha, e aí você coloca o bastidor e prensa os dois e borda com os dois tecidos esticados, tá? Depois, então, que você terminou, você vai lavar. E aí, uma dica, muitas pessoas na hora da lavagem falam, a entretela grudou no ponto. Realmente, quando a gente usa a entretela, o ponto, ele fica um pouquinho mais durinho, porque a entretela é como se fosse, ela tivesse uma colinha, ela tivesse uma goma. Então, o que a gente recomenda? Quando você termina o seu bordado, recorta toda a entretela, deixa somente aonde ela tá fixa no tecido, que é onde você bordou, recorta todo o excesso.
E aí quando você lavar, você lava, passa bem água, deixa sair toda a entretela, vai passando o dedo assim em cima do bordado e usa um sabão de coco também, e aí lava bem ali no bordado com sabão de coco. E aí quando você faz o ponto aranha, às vezes a entretela deixa ali o ponto aranha todo preso, não tão bonito, você vai ali com a pontinha da agulha, o olho, aquela parte de trás, e vai soltando ali os fios na entretela depois de seco, sem a entretela, depois de seco o bordado, e aí você vai ver também que você consegue soltar esses fios. São algumas dicas aí no processo de lavagem. Então a entretela é um tecido que vem para nos ajudar, principalmente bordar em tecido escuro. Espero que você tenha gostado dessa dica e dessa aula.